noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estar aqui na casa André Luiz, né? Realmente o Espírito, né? Que pelas mãos do Chico nos trouxe aí tantos ensinamentos. E para mim é uma imensa alegria, né, poder estar aqui. E não é bem uma palestra, né? Uma conversa, trazer algumas reflexões a respeito de um tema que está lá no livro de Chico Xavier, né? Psicografia de Emmanuel, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós escolhemos a lição 64, Tesouro Maior. Vem de encontro, né, ao que a nossa irmã leu no início, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e acharás. Então, depois dessa introdução, né, que veio a preparar o nosso pensamento, o nosso sentimento, fica mais fácil absorver aí as palavras que a espiritualidade traz para todos nós. E o que é o tesouro maior? Eu faço essa pergunta para vocês, né? De onde que Emmanuel trouxe esse texto tão rico de ensinamento para nós? Ele pegou um versículo, né, um capítulo 12, versículo 34 de Lucas. E esse mesmo texto também está lá no capítulo 6, versículo 21 de Mateus. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Tem muita coisa a refletir, né? O que é esse tesouro? O que é para cada um de nós um tesouro? Porque a gente busca, né, um tesouro. Todo mundo quer amealhar um tesouro, né? Quem não quer, né, ter um tesouro? Tantas fábulas, histórias nos remontam à caça de tesouros, à busca do tesouro, ideações, ideias, achar uma casa com tesouro, achar um local com tesouro, porque o tesouro vem a trazer uma calma, um sossego para a gente, né, trazer um bem-estar, e a gente sempre remete a um tesouro material. Acredito que ninguém, né, vai procurar um tesouro, né, sempre que a gente, desde criança, vê histórias de caças ao tesouro, são moedas, ouros, diamantes, pedras preciosas. Aí eu pergunto, qual que é o tesouro verdadeiro, o tesouro que devemos buscar? Se a gente for pensar para o lado material, a gente vai pensar em dinheiro, na riqueza, algo que vai nos dar conforto, né, pela vida toda, que vai nos alegrar a vida toda, ter o que comer, ter o que vestir, divertir, usufruir, a vida toda, bens materiais. E por outro lado, se a gente buscar as coisas divinas, as coisas espirituais, não trazia para a gente um conforto maior? E se a gente for pensar, né, se a riqueza traz tanta felicidade, por que há pessoas que a têm e vivem em tristeza, vivem desiludidos, vivem infelizes? O interessante seria somar as duas coisas, né? Buscar as riquezas materiais e as riquezas espirituais. E isso é possível? Como fazer isso? De que forma fazer isso? E aí eu pergunto, qual é o tesouro que estamos buscando? Qual é o tesouro que almejamos alcançar? Né? E aí vem Emmanuel, né?
dentro, né, desse versículo 34 de Lucas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A boca fala que o coração está cheio, né? Então sempre remetem a esse órgão, o coração, né? Porque ele retrata o sentimento, ele retrata os nossos interesses, as nossas vontades, o que desejamos, né? Então o nosso coração seria onde alberga aí o nosso sentimento, a pessoa de bom coração, né? De boa índole, de boa moral. E aí eu gosto sempre de recordar, antes desse versículo, para que a gente possa entender melhor. E esse é o versículo 34, e se a gente buscar o versículo 32, Lucas nos diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E ele vem no versículo 33, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiveres o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Interessante, né? Porque a candeia da alma são os olhos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente percebe, aquilo que ilumina, né? Aquilo que nos remete a uma condição de evolução como espírito e ser humano. E aí tem essa lição dentro do capítulo 64, em que Emmanuel nos diz que nos templos religiosos, né, são consagrados à divindade do Pai. São departamentos de infinita bondade de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola, da crença a que se filiam. Toda casa, então, né, que preza Jesus, que preza o bem, né, são vistos aos bons olhos do Pai. Porque ele emana pensamentos de bondade, emana vontades de fazer o bem. Por isso que os templos religiosos são casas sagradas. Porque a gente acaba por esquecendo lá fora os nossos problemas, os nossos interesses materiais e entramos dentro da casa como verdadeiros irmãos. É interessante, né? Dentro da casa nós somos todos irmãos, irmãs, trabalhamos juntos, oramos juntos, e assim tem que ser, né? Temos que exercer o quê? A fraternidade. Não é assim que tem que ser? Não é assim que a doutrina nos ensina? Temos que, né, agir de acordo com o bem. E os pensamentos, quando emanam bondade, né, quando sintonizam com os outros para a prática do bem, certamente forma ali uma coesão de pensamentos e traz uma harmonia, né, uma sintonia melhor. E com isso a gente vai aprendendo e vai tornando-se pessoas melhores. É paulatino, é lento, mas a gente tem que dar o pontapé inicial. Quando é que eu vou melhorar? Eu já estou com uma idade avançada, não dá mais tempo. Dá tempo sim, né? Podemos melhorar enquanto jovens, enquanto adolescentes, adultos, idosos, sempre a chance de melhorar e de praticar aí a caridade. Dizem que praticar a caridade é um exercício que a gente faz lentamente.
Como a gente faz exercício para enriquecer os músculos, para fortalecer o organismo, a caridade também requer exercícios para a sua prática comum, exercendo ela de maneira simples, né? Começando a ouvir alguém, começando a dar algo para as pessoas, começar a treinar, né? Requer um treinamento, sim, para praticar a caridade, porque senão a gente vai ficar com o coração enrijecido, né? E jamais vamos compartilhar aquilo que nos sobra. Na leitura inicial falou-se muito do supérfluo. Às vezes o que é supérfluo para um é essencial para outro. E essa troca, né, é que vai fazendo a movimentação entre as pessoas. E eu acho interessante quando, né, nos retratam que nada nos faltará. E por que vivemos com tanta ansiedade? Com medo do futuro. Por isso, às vezes, queremos amealhar muito. Por isso, talvez, desejamos um baú cheio de tesouro, porque nós temos medo do futuro. E quando é que a gente vai usufruir desse futuro? Quando é que a gente vai viver este futuro? Ele vai vir? O passado se foi. O presente é hoje. O futuro não sabemos, desconhecemos. Lembra daquela parábola do rico insensato? Em que uma pessoa muito rica, nos conta Jesus, né? Ele queria multiplicar a sua colheita, e aí ele adquiriu sementes, que a produção iria triplicar-se. E o que ele fez? Eu não tenho como armazenar estas sementes. Não tenho como armazenar. O que fazer? Eu vou derrubar todos esses meus celeiros e vou construir grandes celeiros que vai ser capaz de abrigar o triplo das minhas sementes, da minha produção. E aí ele disse para ele mesmo, bom, eu fazendo isso, triplicando a minha colheita, certamente eu vou ter, né, aquilo que preciso para viver bem o resto da minha vida, para gozar, para divertir, para comer, para alimentar, para vestir, eu posso ficar tranquilo. Olha o pensamento dele. Mas aí veio a voz de Deus para ele. Esta noite a sua alma nos será exigida. Observe, esta noite a sua alma nos será exigida. Ou seja, ele ia desencarnar. E para quem iria ficar tudo aquilo que ele estava amealhando e juntando? Então vem muito de encontro para o nosso pensamento, para o nosso raciocínio. Por que amealhar tanto? E isso de amealhar, de querer, acaba nos trazendo o que? Um desgaste, acaba nos trazendo uma doença, acaba nos trazendo ansiedade, aflições, tristezas, porque desejamos algo que não estamos conseguindo. E a nossa passagem aqui na Terra tem data, hora marcada. Há pessoas que vivem como se nunca fossem desencarnar. Vivem como se aqui na Terra fôssemos eternos. Não raciocinam que nós estamos numa existência dentro da nossa vida, porque a verdadeira vida é a vida do Espírito, é a vida espiritual, e nós passamos por existências, e essas existências requerem de nós melhoria íntima, moral,
para que possamos, nas próximas existências, retornar de forma melhor. Porque se nós vivemos num planeta de provas e expiações, é porque estamos sendo provados a todo momento estamos tendo uma prova, e certamente estamos expiando algo que fizemos lá atrás. Por isso é que diz, né? Vamos colher aquilo que plantamos. Porque numa nova existência, vamos ter a oportunidade de resgatar ou de acertar aquilo que fizemos equivocadamente numa existência anterior. Então, essas lições vêm nos trazer este ensinamento para que a gente possa lapidar aí a nossa pedra bruta, a nossa rigidez, a nossa insensatez, para que possamos caminhar de encontro com a verdadeira felicidade. E Emmanuel nos diz o seguinte, que cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, temos um raciocínio de acordo com a nossa fé e com a nossa crença. Temos uma fé infantil, temos uma fé divina, uma fé raciocinada, uma fé humana. E a nossa fé é testada a todo momento. Agora, é fácil, né? Não. Mas eu admiro aquelas pessoas que têm aquela fé vigorosa, que acreditam e que vivem, para o Cristo, em prol do Cristo. E nós temos exemplos de pessoas que viveram assim, são pessoas que a gente tem como referencial, Chico Xavier, referencial, que viveu assim, em prol do outro. A sua vida toda trouxe esse ensinamento para nós. Não possuía nenhum veículo, não possuía nenhuma casa robusta, e, no entanto, vivia com felicidade. Porque ele absorvia aquilo que ele ensinava. Ele praticava aquilo que ele ensinava. Então ele fazia isso aí, diariamente. Fazia parte da sua vida. Longe da gente, ser um Chico Xavier. Muito longe disso. Mas estamos aí treinando a cada dia, a paciência, a tolerância, a perseverança, fortalecendo a nossa fé, procurando alegria em viver, porque isso é importante. Isso é importante. E se a gente não buscar a alegria de viver, entrar em pessimismo, entrar em ideações pessimistas, nós, como espíritas, sabemos que os nossos pensamentos atraem. E aí o nosso mundo vai acabar ficando ainda mais triste, mais tenebroso. Ao passo que quando a gente coloca alegria no coração, a felicidade em viver, suportando com resignação, com tolerância, com paciência, a gente acaba por sintonizando com irmãos que têm o mesmo ideal e o mesmo pensamento. E a gente aí sente uma leveza, sente um bem-estar. Então, é isso que a gente tem que procurar, mudar o nosso pensamento. Estabelecer na nossa vida metas que nos tragam realmente felicidade. Buscar
aquilo que realmente nos engrandecerá espiritualmente. E a gente percebe nessa lição, no tesouro maior, que ele fala do egoísta, que fala do seu tesouro, que exalta suas posses precárias, mas que se exaltam. Tem o avarento, que refere às mesquinhas preocupações, o gozador, que demonstra apetites insaciáveis, que quer viver a vida usufruindo de tudo que há de benesses materialmente. E tem o fanático, que repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. E a gente, sabe e repete. E as chagas da humanidade é o egoísmo. É o egoísmo. Porque a gente quer só para a gente. A gente não fica feliz com a felicidade do outro. Tem a inveja. A gente vai ter que doutrinar isso. Lentamente, mas vamos ter que doutrinar isso. Ficar alegre com a felicidade dos parentes, dos vizinhos, do mundo, Vamos ter que treinar isso, porque senão a gente vai ficar corroendo, E a gente tem um ensinamento doutrinário que cada espírito vive o que é necessário para si, naquele momento, naquela hora, ou na dificuldade, ou na dor, ou na felicidade. E esse é o entendimento que temos que ter. Por isso há essa diferença, Uns estudam mais, outros estudam menos. Uns são mais felizes, outros são mais infelizes. E essa aí a gente vai passando pela existência e aprimorando, onde mais todos temos condições de chegar aonde? Nos mundos felizes. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas vamos caminhando, E aí vem Emmanuel dizendo que Cristo ouve, as solicitações de todo mundo e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Então, ele tem a paciência conosco, Jesus. A gente pede em oração e mas eu não recebo, talvez não agora. É o remédio amargo que cura. Então a gente ainda vai ter que passar por certas dificuldades para que possamos aprimorar aí a nossa evolução espiritual. Fácil não é. E aí tem, ele ouve em silêncio, porque ele diz o seguinte, que Jesus ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Então Jesus tem paciência com a gente, E ele espera. E eu peço assim, tenha paciência, Jesus. Eu penso muito nos mentores espirituais. Tenha paciência para comigo. Eu ainda chego lá, Vão me empurrando que eu ainda chego lá, mas vamos ter paciência. Eles nos ajudam tanto, Tanto. Se a gente for fazer uma reflexão do que nós passamos, cada um de nós, do que nós passamos na nossa vida, quantas vezes não fomos ajudados espiritualmente? Quantas vezes? Seria até ingratidão a nossa não percepção disso. Quantas vezes? Mas a gente esquece. E quando está na dor, vamos pedir de novo. E a gente esquece. No momento adequado,
né? Ele continua: surgem esses ao ser um fluxo sublime, e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam ao trabalho. Então, quando ele está falando do templo, ele diz que sempre vem na rogativa, e depois eles passam a ser trabalhadores. E na doutrina é muito comum isso. A gente vem pela dor, poucos vêm pelo amor. Mas a gente acaba por virando um trabalhador. Porque a gente se liberta, a gente passa a conhecer a verdade, né? E ela vos libertará. E o trabalho na casa espírita é ferramenta de construção para o nosso interior. Não é só receber. Eu vou no centro, na casa espírita, eu recebo um passe, eu vou embora, tal, eu melhoro. Sim, melhora, é bom, deve sim fazer isso. Né? Restabelecer as suas energias, né? Equilibrar os plexos, sim, claro. Mas se a gente começar a trabalhar, a gente vai ver que a melhora é mais substanciosa. Que a melhoria vem e fica. E sempre é um cantinho para que a gente possa trabalhar e colaborar, né? E ele fala isso, né? E ele continua dizendo, né? Cheios de coragem, porque vai ao trabalho e ficam cheios de coragem, dispostos a morrer para outros, né? Alcançarem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse. Exemplificar a renúncia e o desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios. E com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal, que lhes enriquece o espírito engrandecido. E aí ele termina esse texto, né? Que a gente vai compreender esse tesouro maior. Quando a gente compreender o tesouro maior, é um encontro com o Cristo, com os seus ensinamentos. É quando, né, encontramos a paz, a serenidade, a tranquilidade. Muitas vezes estamos tão agitados que a nossa cabeça fala assim: poxa, hoje eu estou desequilibrado, estou só ouvindo voz, não encontro aquela serenidade. E é tão bom quando a gente encontra a serenidade. E só vamos beneficiar dessa serenidade, ou encontrar essa serenidade, essa paz, quando a gente está em paz com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E como buscar essa paz? Através da oração. Então, qual é o mapa do tesouro? A oração. Esse é o mapa do verdadeiro tesouro. A gente vai buscar a paz, a serenidade, a tranquilidade. Não tem aquele ditado que diz: não há dinheiro que pague uma noite bem dormida. Não há dinheiro que pague uma tranquilidade. Porque não adianta também você ter posses e bens materiais se não tiver uma tranquilidade. Né? E aí, aqui eu estava recordando aquele capítulo 25, buscai e achareis, que observai os pássaros do céu, que é para trazer aqui uma mensagem assim: não vamos ficar aflitos, vamos ter fé e confiar que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Então a gente tem que ter essa fé. Fé é acreditar? Não, fé é mais do que isso. Fé é ter certeza. Fé é ter certeza. Eu tenho certeza disso. Porque crer, você hoje crê em alguma coisa, amanhã você não crê mais. Você não vai falar assim: eu creio que a lua existe. Não, você vai ali fora, olha e você vê a lua. Eu tenho certeza que a lua existe. Ter fé é mais ou menos isso. Não é só crer, é ter certeza.
E Allan Kardec nos trouxe na codificação todos os ensinamentos que precisamos para executar bem essa nossa vida, essa nossa existência, para ir para o mundo espiritual em melhores condições. E Allan Kardec, ele fez isso em 15 anos. 15 anos ele fez a codificação. Não foi muito. Então a gente percebe que se a gente fizer uma forcinha aí, a gente às vezes, um período da existência aí, a gente pode conseguir muita coisa. Porque ele conseguiu em 15 anos fazer a codificação dessa doutrina maravilhosa. É claro que a gente sabe que isso estava programado no mundo espiritual. E quem sabe também não está programado para nós alguma coisa. Às vezes pequena, mas às vezes está programado. Mas temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e perceber. Às vezes é o momento do nosso despertar. Eu pensava muito assim, não devemos falar coisas nossas, pessoal, né? Mas eu me acho muito bom, sempre me acho muito novo, tá? Então, sou jovem. E eu pensava assim, eu vou dedicar a doutrina espírita quando eu ficar mais velho. Agora não, eu tenho que trabalhar, pois eu continuo trabalhando e graças a Deus estou trabalhando na doutrina. Né? Estou trabalhando na doutrina. E isso então eu tenho que agradecer a Deus. E se eu ficasse esperando então? Aí eu pensei o seguinte, eu vou esperar o aposentar, às vezes eu vou aposentar com 80, sei lá com quantos anos, e eu vou ter força para poder, eu vou dar trabalho para o pessoal da casa espírita, para o pessoal dos estudos. Então a gente tem que arrumar o nosso tempo, arrumar a nossa oportunidade e ir pegar na charrua e ir trabalhar, né? E ir trabalhar. E aí eu lembro do Chico. Mas você lembra tanto do Chico? Lembro muito do Chico. Você, né, já velhinho, já cansado, doente, ele ainda ficava noites trabalhando e atendendo ao público. Até o último momento da sua existência, ele ficou ali, dedicado e trabalhando. E às vezes eu falo na casa espírita assim, nossa, a gente fica aqui uma horinha aqui estudando e já queremos ir embora logo, cansado, todo mundo quer ir para suas casas. O Chico ficava madrugadas lá dentro. E quantos livros não psicografou? Aquilo requer muita dedicação e muito tempo. Então a gente tem que dar oportunidade para nós mesmos, para a gente poder aí, né, aí crescer, né? Aí eu trouxe algumas passagens, porque não é só no Novo Testamento que fala sobre as riquezas e o tesouro maior. Eu consegui encontrar lá em Salmos 39, versículo 6, que fala o seguinte, como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida. Olha bem, como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida. E fútil é sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato a usufruirá. Isso aí é lá no Antigo Testamento. Olha nos Provérbios 16, capítulo 16, versículo 16, o que ele fala a respeito desse assunto. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Então, isso é de muito tempo, esse ensinamento. E por fim, Provérbios 23, 5 diz, os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. Né? E se a gente for buscar em Paulo, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 19, ele diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Ainda mais nós espíritas, né? Que conhecemos o mundo espiritual, que temos certeza do mundo espiritual.
Não podemos jamais, né, ir contra este pensamento. Então a gente tem que motivar, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para cultivar bons tesouros, né? Jesus é o maior tesouro, né, que nos traz plena alegria, né? E eu recordo, né, eu trouxe até um slide aqui que eu mostrei o Chico cheirando uma flor, que diz o seguinte: o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. O homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Ou seja, a gente tem que, né, fazer reflexões e buscar observar, sentir, né, perceber, para que possamos viver melhor. Não é fácil, não estaríamos no mundo de prova e expiação, mas temos que estar resignados. Eu acho bom ter essa oportunidade de falar, porque vem de encontro à minha necessidade, ao meu interior. Isso tudo que eu falo é para mim que eu falo. É para mim que eu falo. Eu acho que a espiritualidade prepara as coisas para que eu possa fazer reflexões da minha vida, né? E quem sabe compartilhar com alguém, né? Se não for encarnado, que seja desencarnado. Mas são reflexões bem-vindas, quando a gente fala qual que é o meu tesouro maior. E aí eu vou pensar amanhã, né? Qual que é o meu tesouro, o que que eu quero para mim, o que que eu busco. Só falar de Jesus? Só rezar o Pai Nosso, assim, sem pensar, sem concentração? Ou eu vou buscar o Jesus, o Cristo amado, para viver comigo? E eu poder viver os seus postulados, os seus ensinamentos. O que que eu quero para a minha vida, né? O que que eu quero daqui para frente para mim? E aí, se vocês pegarem algumas questões do Livro dos Espíritos, vai falar sobre isso, a questão 901, a 706, a 711. A 711 é o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? O que respondem os Espíritos? Kardec perguntou: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumprir. Essa foi a resposta. Tem a 717 e, por fim, a 1018. Né? E a 1018 é o seguinte, já estamos no finalzinho. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O que os Espíritos responderam a essa pergunta? Kardec perguntou: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com ele não estão. Então, não tem jeito de servir a Deus e a Mamon. Então, fica aí, né, essa mensagem, e a gente vigiar e orar para que não entremos em tentações. Agradeço vocês pela paciência, né, por esta noite, para mim vai ficar guardada na eternidade, né? E fica aí um abraço para cada um, que Jesus esteja sempre com vocês. Obrigado.